numa fazenda do senhor Monassaro. E esse senhor, né, dono dos pais de Benedito, ele tinha um carinho especial por Cristóvão, porque ele via em Cristóvão aquele homem correto, trabalhador, um ótimo cristão, que estava ali, que era obediente aos mandamentos de Deus e da Santa Igreja. Quando Cristóvão, né, trabalhando para ele, e ele vendo todas essas virtudes de Cristóvão, ele fez de Cristóvão o seu funcionário, o seu escravo, né, mais chegado, de confiança, e o tornou capataz da fazenda e feitor dos escravos, porque ele era justo. Então ele sabia que Cristóvão não ia judiar dos seus irmãos africanos injustamente. Então tem aí um pequeno detalhe aí nessa história da escravidão lá na região da Sicília, né, que nós estamos falando de São Fratello, aonde vivia a família de São Benedito, onde Benedito nasceu. E Cristóvão se casou com a Diana. E o que ele deu de presente de casamento para esse casal? Que o primeiro filho dele nasceria livre, não seria escravo da fazenda. Pois bem, Cristóvão e Diana tiveram 4 filhos. Esses 4 filhos eram Benedito, Marcos, Balassara e Fradela. E quem é que foi o primeiro filho de Cristóvão e Diana? Benedito. Benedito nasceu livre, né? Então, por ele ter nascido livre, o que ele tinha de responsabilidade dentro da fazenda? Ajudar o pai dele. Só que ele recebia por isso. Então ele foi uma criança que foi crescendo dentro de uma família cristã, católica, obediente a Deus. E a sua casa era uma pequena igreja doméstica. Eles não faltavam à missa dominical. Todos os domingos de manhã, Cristóvão, Diana e os 4 filhos estavam na igreja participando da Santa Missa. Então Benedito cresceu em meio a essa devoção à Eucaristia e à Nossa Senhora. Só que Benedito, por ser de uma família humilde, muito pobre, ele não teve o direito de frequentar a escola. Sabemos que lá no século XVI, quem frequentava a escola, somente os ricos, né? E nós sabemos disso também aqui na história do nosso país. Então Benedito, ele aprendeu as coisas com a mãe dele, aprendeu a ser obediente, a respeitar o próximo, a ter humildade, que era o que a família mais tinha. E isso fez com que Benedito fosse trabalhar nos campos da fazenda. O que Benedito fazia? Ele era pastor. Ele cuidava das ovelhas do patrão dele, para ajudar em casa. Então o salário dele ajudava a sustentar a casa. E Benedito, vendo tudo isso, né, toda essa pobreza, essa humildade, né, a servidão dos pais, ele foi juntando dinheiro. E ao juntar dinheiro, ele pôde comprar uma junta de bois. Ao comprar essa junta de bois, ele começou a preparar a terra, a trabalhar na terra, né, para plantar. E nessas idas de trabalhar, de pastorear, vigiar suas ovelhas, São Benedito, ele era humilhado. Humilhado pelas outras pessoas, pelos outros rapazes da idade dele, humilhado porque ele era negro, porque ele era filho de escravos,
porque ele tinha uma ascendência africana, e nessas indas e vindas, né, dessa humilhação, e ele sempre ali, humilde, manso, sereno, sempre ouvindo aquelas humilhações, mas ao mesmo tempo louvando e agradecendo a Deus, porque ele fazia nos campos a pastoragem dele para louvar e agradecer a Deus e contemplar as maravilhas de Deus. Aí chegou o Frei Jerônimo e falou que todos ouvirão falar daquele negro que estava sendo humilhado. O Frei Jerônimo, ele era um eremita. E esse eremita, ele era de uma família abastada, ele larga tudo e vai viver no alto das montanhas como eremita. Os eremitas do Frei Jerônimo Lanza, eles viviam mais nas cavernas, né? Lá na região da Sicília, era muito montanhosa, então eles procuravam os lugares mais altos das montanhas e viviam lá nas cavernas. Então eles viviam numa extrema pobreza, que era o que eles procuravam: Deus no mais simples lugar, a mais simples forma de vida. Então, ele chamou São Benedito para ir fazer parte do grupo dele. Quando ele sente, né, São Benedito recebe o Frei Jerônimo na casa dele, ele sente a presença de Deus. E sente que aquele era o momento que Deus estava chamando ele para servir. E ele vai. E aí começa a história de São Benedito dentro do eremitério. Ele vai junto com o Frei Jerônimo, eles vão lá para a caverna, eles vivem lá naquela extrema pobreza, e São Benedito começa a demonstrar para que ele veio. Né? Deus começa a mostrar para aqueles irmãos ali, que é a primeira comunidade dele ali, do eremitério, quem era São Benedito. Para que ele veio, né? Sempre humilde, sempre servindo, nunca questionava por que disso ou por que daquilo, e ele lá, sempre contemplando as maravilhas de Deus. Com o tempo, as pessoas foram ouvindo falar do Benedito, que era piedoso, que rezava com muita fé e alcançava as graças de Deus. As pessoas começaram a ir lá na montanha atrás dos irmãos pobres de São Francisco. E o Frei Jerônimo já via ali que eles estavam perdendo a paz dele, né, deles todos, porque as pessoas estavam indo lá atrás de conforto. Então, de tempos em tempos, eles iam mudando de caverna. Quanto mais alto, mais perigoso dentro da floresta, eles iam. Mas nada adiantava, porque a população ia atrás daquele frei que estava lá por servir. O que acontece depois, né? Nós estamos falando do século XVI. E o século XVI na Itália fervora, né, acontecimentos, que nós estamos na época do renascimento cultural lá na Itália, da reforma protestante, e vai acontecer em 1545 o Concílio de Trento, que é o concílio conhecido como o Concílio da Contra-Reforma. E o que eles decidem nesse concílio? Que a unidade da fé e a disciplina eclesiástica, ela tem que prevalecer. Então eles fazem toda uma reforma na Igreja Católica por causa dos questionamentos, né, de Lutero. Pois bem, nessa reforma, o que o Papa ele decide lá, né, que os eremitérios, as pequenas comunidades franciscanas que tinham lá pela
Itália deveriam se unir às maiores. Elas acabariam. Então elas deveriam ir, esses irmãos irem para aqueles seminários, conventos que já eram reconhecidos pela Santa Sé. E os irmãos pobres de São Francisco, eles vão para o convento de Santa Domênica, próximo a São Fratello. E a população vai atrás de Benedito. Nesse convento, qual era a função de Benedito? Cuidar da cozinha, ajudar os doentes, rezar pelo seu mais próximo. Um serviço pequeno, mas de muita significância. Porque é a partir daí que a gente começa a ver os pequenos milagres acontecerem com Benedito, a partir da fé dele. Dentre os fatos que mais chamam a atenção, tem um homem que vai atrás de Benedito no convento de Santa Domênica, que ele chega lá desesperado, pedindo para Benedito ir rezar e dar a extrema-unção, que só padre poderia fazer isso, rezar pela mulher dele. Essa mulher, ela estava na cama, tomada pelo câncer, e não tinha mais o que fazer porque ela sentia muita dor. Benedito, com a sua humildade, foi lá e falou: o que eu posso fazer é rezar por ela. E ele foi. Quando ele chegou até a casa, essa mulher lá, tomada pela dor, e ele chegou perto dela e falou para ela: vamos rezar. E pediu para a família rezar junto. O que eles iam rezar? O rosário. E eles começaram a rezar. Quando terminou de rezar, a mulher não sentia mais dor e não tinha mais as feridas no corpo. Esse é o primeiro milagre que a gente vê de São Benedito na história, Dele, a intercessão dele junto a Nossa Senhora consegue a cura dessa mulher. E assim vai indo, Ele fica nesse convento durante 5 anos. Só que, por causa do Concílio de Trento, esse convento também teve que se ligar, ao convento de Santa Maria, em Palermo. E São Benedito vai para lá. Lá, ele vai trabalhar também na cozinha. Por quê? São Benedito, ele não tinha estudo. E como ele não tinha se tornado padre, ele era um irmão leigo e que ia ficar na cozinha, ajudar-nos a fazer essa cozinha. E lá começam a acontecer outras coisas, Outros prodígios. Certa vez, eles estavam lá e não tinham, porque eles viviam de doação, então eles não tinham muito mantimento. E o inverno estava chegando. E todos ficavam desesperados. Vai acabar a comida, o inverno chegando, a população não vai nos ajudar. Como é que a gente vai fazer? E São Benedito, com a maior calma do mundo, falava: Deus vai providenciar. E dessa de Deus vai providenciar, uma certa noite, quando a comida já estava bem escassa, ele pediu para os ajudantes dele encherem uns tonéis de água. E esses tonéis de água ia servir de alimento no dia seguinte. Os irmãos, como que isso vai acontecer? É água, E o que ele fez? Ele foi para diante do Santíssimo à noite, rezou. Ele sempre recorria ou a Nossa Senhora ou ao Santíssimo Sacramento. E no dia seguinte, quando abriram os tonéis, lá estavam peixes. Então nós temos aí, o segundo milagre de Benedito ainda em vida, os peixes, que serviu de alimento para eles.
mais um tempo, ele lá trabalhando, e assim, ele levantava cedo, ele não se ocupava só da cozinha, ele ajudava na limpeza do convento. Então, a humildade dele de servir todos dentro do convento chamava muita atenção. Por quê? Né? Chamou tanta atenção assim. Ele não era estudado, mas ele estava ali servindo sempre. Que a ponto dele se tornar guardião do convento. O que é o guardião do convento? É o superior. Ele se torna o superior de todos os irmãos do convento de Santa Maria. Isso não fez com que ele crescesse, mudasse de temperamento, mudasse de comportamento. Ele continuava levantando de manhã, pegando a vassoura dele, ajudando na limpeza do convento. Ele continuava ajudando na cozinha, na hora de preparar o alimento. E ele ajudava todos que iam na porta do convento pedir ajuda. Certa vez, ele como superior, eles tinham o hábito de distribuir pão para a população pobre. E os pães estavam acabando. E lá, naquela época, eles mesmos faziam os pães deles. E o que acontece, né? Os irmãos que estavam distribuindo o pão na porta do convento falam para ele: o que tem aqui na cesta é suficiente para a gente se alimentar até amanhã para poder fazer mais. E ele fala: não, vocês vão dar pão para a quantidade de gente que tiver na fila. E ele falou: como? Tem muita gente ainda. E ele falou: não, vocês vão dar os pães para todos. Não vai ninguém embora sem ganhar o seu pão. E eles distribuíam os pães. Quando distribuíram o último pão para aquela pessoa pobre, eles olharam para a cesta e na cesta tinha exatamente a quantidade de pães que dava para todos os irmãos que moravam no convento. Terceiro prodígio de Benedito, ainda em vida. Aí vocês estão se perguntando assim: mas e as flores? Deve ter gente aí que já... né? E as flores? Como é que é? Deve não ter. Alguém já pensou aí, né? Ela já falou da mulher cancerosa, falou do peixe, falou agora do pão, mas e as flores? Certa vez no convento também de Santa Maria, São Benedito tinha, né, o hábito de que, como ele ajudava na limpeza, ele ia colocando o lixo na barra do hábito dele. E um bispo chegou nele e perguntou o que ele tinha debaixo do hábito. Porque ele viu Benedito colocando alguma coisa embaixo do hábito. E já fez mau juízo de Benedito. E ele queria ver. São Benedito mansamente abaixou, ergueu o hábito dele e embaixo estava repleto de flores. Como assim, né? Flores. Não era primavera, mas tinha flores, né? Então, aquele lixo recolhido ali do convento se tornaram flores para apresentar para o bispo, que duvidou de São Benedito. São Benedito ele era muito querido, né? A fama dele se espalhou, por onde ele andava as pessoas iam atrás dele. E mais prodígios aconteceram com ele em vida. Certa vez, um casal foi visitar São Benedito para pedir bênçãos. E os carros, lá naquela época, eram movidos a cavalo. E esse carro ele virou na ponte que dava acesso
ao convento de Santa Maria. E isso, ao virar o carro, a mulher que estava dentro do carro, ela estava com uma criança. E a criança foi esmagada pelo carro. O desespero da mãe, né, de ver o seu bebê de 5 meses ou 8 meses ali morto, esmagado, veio São Benedito. E o Benedito fez o quê? Pegou a criança, entregou na mão da mãe e pediu para que ela amamentasse a criança, porque a criança estava dormindo. Quando ela pegou a criança e foi colocar no seio dela, a criança suspirou e começou a mamar. Todos que estavam em volta, os irmãos, as pessoas que se achegaram ali naquele acidente, viram a criança morta e viram a criança ressuscitar. O segundo fato com a criança foi também com um acidente de carro. A criança também morreu. E ele simplesmente falava que a criança estava dormindo. E a família em desespero, o que ele fez? Manteve a calma e pediu para que todos rezassem o rosário. E a criança ressuscitou. A fé de Benedito, ela é muito forte. E isso chamava a atenção, porque as pessoas queriam que ele trouxesse algum alento para aquelas pessoas. E ele fazia para todas elas. Tudo que era pedido para ele primeiro colocava-se em oração. Eu falei para vocês que ele rezava o rosário, né? E ele tinha a devoção à Eucaristia. Eram os dois maiores amores de Benedito: a Eucaristia e o rosário. Na Eucaristia, quando ele participava da missa, ele simplesmente entrava em êxtase quando era o momento da Eucaristia, de comungar. E ali ele ficava em transe, né? Ele tinha as revelações divinas dele nesse momento. E um dia, na festa de Natal, o bispo de Palermo ia ceiar com eles. E Benedito que ia cozinhar. Ele participou da missa de Natal e ficou lá, diante do Santíssimo Sacramento, em êxtase. Ao ficar em êxtase, foram passando as horas. E as horas foram passando, e os irmãos começaram a entrar em desespero, porque não tinha nada preparado para o bispo comer. E ninguém queria mexer com Benedito lá na capela. Só que, de repente, os ajudantes de Benedito começaram a perceber movimentações dentro da cozinha. Alegavam eles que eram anjos que estavam cozinhando para São Benedito. O jantar saiu no horário certo e os irmãos estavam maravilhados, porque Benedito estava na capela em êxtase, ali diante do Santíssimo Sacramento, e o jantar foi feito pelos anjos. Mas um momento de fé com Benedito ainda em vida. Pois é. E isso foram passando os anos, né? Em 1589, em fevereiro, Benedito ele fica muito doente. Ele cai de cama. E ao ficar na cama, ele tem os enfermeiros ali que vão cuidando dele, e esses enfermeiros vão conhecendo o Benedito profundamente, né? Aquela piedade, aquela mansidão, e ele vai indo. E o tempo vai passando e ele não melhora. Certa
vez o enfermeiro perguntou para ele, né? Vendo ele mal, se desesperou, chamou os outros irmãos dizendo que ele ia morrer. E ele falou para o irmão: eu não vou morrer hoje. Não se preocupe, meu tempo ainda não chegou. Ele continuou lá em cama, doente. E um dia o enfermeiro perguntou para ele: o senhor sabe quando o senhor vai morrer? E ele respondeu que sabia. Aí esse enfermeiro perguntou para ele: mas vai ter tanta gente aqui que 3 dias de velório serão poucos. E ele respondeu: ninguém virá no meu velório. Benedito morreu no dia 4 de abril de 1589. Ninguém foi no velório dele. Por quê? Tinha uma festa em outro lugar e todo mundo foi para lá, né? E quando ficaram sabendo que Benedito já tinha morrido, já tinha sido sepultado lá no cemitério simples lá do convento, começaram-se as procissões lá para venerar São Benedito. E ali começaram os relatos de milagres que estavam acontecendo pelo aquele frei humilde que estava ali enterrado ali naquele cemitério. O que acontece depois, né? No dia 7 de maio de 1592, o convento de Santa Maria, ele consegue a autorização para fazer o traslado do corpo de Benedito ali do cemitério para a sacristia do convento. Quando eles abrem o túmulo e vão tirar Benedito de lá, o corpo está intacto e exalando perfume. Eles colocam lá no convento, né, dentro da capela do convento, e a partir daí eles começam a pedir pela beatificação de Benedito. O cardeal Martei, ele escreve a carta para o Papa contando os relatos de Benedito. Só que o sistema é lento, né? Se a gente já acha o sistema lento hoje, naquela época era mais lento ainda. No dia 11 de março de 1611, o cardeal Pinello pede uma nova translação que só aconteceu no dia 3 de outubro deste mesmo ano. E o corpo sai da sacristia, né, eles tiram o corpo de Benedito da sacristia e levam para uma capela própria ao lado do convento de Santa Maria, lá em Palermo, que é onde está até hoje o corpo de Benedito. E continua o pedido de beatificação parado no Vaticano. No dia 24 de abril de 1652, Benedito torna-se padroeiro de Palermo como beato. E em 1713, a pedido do cardeal Corradini, o Papa Clemente XI autoriza a reabertura do processo de beatificação de Benedito. Mais de um século depois. Né? E essa reabertura de processo de beatificação vai seguindo lentamente até 1740. Só em 1763 que o Papa Clemente XIII declama Frei Benedito bem-aventurado. Aí, em 1776, o cardeal Visconti inicia o processo de canonização, fazendo 2 reuniões, uma em 1780 e outra em 1786, para analisar os milagres de Benedito. E a canonização dele acontece
no dia 25 de maio de 1807, pelo Papa Pio VII. São Benedito torna-se santo nesse dia, porém, antes mesmo de ser declarado bem-aventurado, aqui no Brasil já tem a devoção a Benedito, com as irmandades, né, as irmandades mais antigas que nós temos no nosso país, porque essa devoção ela vem com os africanos, vem com os portugueses e se espalha pelo nosso país. E hoje nós estamos aqui falando desse humilde servo de Deus, que lá na Itália fez toda a diferença como pessoa, sendo manso e humilde de coração, como Jesus era. Alguma dúvida? Dúvidas? Não deu tempo de você pesquisar na internet? Não, tá bom. Que bom que você não roncou, né? Que você falou que você ia roncar na minha explicação. Gente, muito obrigada. Foi um pouquinho da história de Benedito para vocês. Quem sabe numa próxima vez a gente conversa sobre outras histórias de Benedito. Obrigada.